Hoje eu vou te dar 5 dicas infalíveis para você poder economizar energia, saber sobre os recursos e também como fazer a própria manutenção do seu ar-condicionado LG. Beleza, galera? Nesse vídeo a gente vai te dar 5 dicas que são realmente infalíveis para você poder economizar energia através de algumas funções aqui e recursos do controle remoto dos ar-condicionados da LG e também para você poder fazer uma manutenção que vai te poupar dinheiro futuramente se você tem um ar da LG. A gente está aqui no estúdio do Aprendemos Juntos e a gente tem um ar-condicionado Dual Inverter da LG. Esse ar-condicionado não é o modelo Dual Inverter Voice, mas a gente tem também um modelo aqui na minha casa que é dessa linha Dual Inverter Voice da LG. Então esse tutorial, essas dicas vão servir para a maioria dos ar-condicionados da LG, para vários modelos. Galera, as 3 primeiras dicas se referem à economia de energia. Quando você compra um ar-condicionado, você sabe que você vai ter um acréscimo na sua conta de luz. Mas, se você seguir essas dicas, você vai ter uma economia. A primeira delas, obviamente, é uma dica clichê, mas é em relação à temperatura que você vai colocar no seu ar-condicionado. Sempre utilize a temperatura entre 23 e 24 graus. Abaixo disso, não há a necessidade. 23 a 24 graus é uma temperatura agradável que vai fazer com que você não passe calor. Abaixo disso, você vai fazer com que o seu ar-condicionado force demais o seu motor, fazendo com que a economia de energia não esteja ideal. Então você vai acabar consumindo muito mais energia. Uma dica que eu dou que é essencial é sempre você clicar nesse botãozinho aqui, que está presente em todos os controles remotos de ar-condicionados da LG, que é o Room Temp, que é a temperatura do quarto, ou seja, a temperatura do ambiente. Olha só, eu estou com o ar setado a 23 graus. Se eu clico aqui em Room Temp, eu vou ver a temperatura do meu ambiente, que nesse caso está 21 graus. Então, se eu estou com a temperatura do ambiente em 21 graus e o ar-condicionado está em 23, não há necessidade de eu deixar, por exemplo, o ar-condicionado ligado. Ou, melhor, o ar-condicionado ele chegou a uma temperatura ideal e não está consumindo energia desnecessária. Acontece que quando você coloca em temperaturas como 18, 17, 19, o ar-condicionado vai forçar e essa temperatura não vai chegar na temperatura desejada, fazendo com que ele consuma muito mais energia. Beleza? Essa é a primeira dica. A segunda é você sempre ficar ligado aqui no fan speed, ou seja, temperatura do ventilador. Você está vendo que eu estou deixando ela em apenas 2 níveis, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Aumentar o fan speed, que é a temperatura, que é a velocidade aqui do meu ventilador. Quando eu faço isso, eu tenho mais fluxo de ar saindo da minha unidade interna e isso vai acarretar em um maior consumo de energia. Galera, e um ambiente que é pequeno, olha só, talvez você não esteja ouvindo, mas agora o ar-condicionado fez um barulho muito maior, porque o fan speed está alto. Se eu clicar mais uma vez, ele vai ficar piscando e vai estar em potência máxima. Isso faz com que a unidade interna ela produza muito mais ventilação, ou seja, o ventilador interno aqui vai estar operando a todo vapor. Isso faz com que o consumo de energia esteja e seja muito mais elevado. Galera, não é necessário. Deixe sempre o fan speed aqui no nível mínimo ou pelo menos em 3 risquinhos, em 3 tracinhos, como mostrado aqui no controle remoto. Fazendo isso, você vai estar poupando o ventilador do seu ar-condicionado e você não vai ter um consumo exagerado de energia. A próxima dica e a última dentro do consumo de energia e dentro da economia é a seguinte. Existe um botão chamado Energy Saving. Ele está disponível em todas as versões de controladores de ar-condicionado da LG. Quando você ativa o Energy Saving, vai aparecer
esse Ezinho seguido de uma tomada, e isso vai fazer com que o seu ar-condicionado economize muita energia. Esse é um recurso muito prático, que faz com que o ar-condicionado faça uma leitura exata e simplificada do ambiente, trazendo uma melhor temperatura, uma temperatura que seria ideal, com base na temperatura do seu ambiente, no room temp. Então o ar-condicionado, quando tiver com o Energy Save ativo, ele vai com essa leitura entender que você não precisa de tanto fluxo de ar e você não precisa que a temperatura fique tão abaixo e vai de forma automática fazer com que você economize muita energia. Então essas foram as 3 primeiras dicas em relação à economia de energia no seu ar-condicionado da LG. A próxima dica que eu dou é de recurso, que vai servir e muito para você e serve muito para mim. Galera, existe uma função, vou desligar o Energy Save, que é uma função dentro do modo aqui do ar-condicionado da LG, que é a função de desumidificação, que é essa gotinha aqui. Quando você ativa ela, você acaba desumidificando ou umidificando o ar do seu ambiente. Para que isso serve? Primeiro, para economizar energia, eu já vou te explicar o porquê. E o segundo, obviamente, é para manter o nível de umidade da sua sala, do seu quarto, do seu ambiente nos níveis ideais. Eu uso muito aqui no estúdio porque eu tenho muitos equipamentos que podem vir a ficar úmidos e aí mofarem. Com essa função ativada, eu tenho um ambiente refrigerado, com pouco consumo energético e um ambiente com os níveis de umidade exatamente no padrão que é aceitável. Existem sensores aqui na linha dos ar-condicionados da LG Dual Inverter que vão medir isso e vão exigir mais ou menos ventilação para equiparar dentro de uma temperatura ideal os níveis de umidade do seu ambiente. Usando esse recurso, você vai ter, por exemplo, menos problemas respiratórios. Eu tenho muitos problemas respiratórios, como rinite e outros tipos de alergia por ácaros ou pela própria umidade, e utilizando esse recurso aqui no ar-condicionado LG, eu tenho meu ambiente com uma temperatura legal para eu poder trabalhar e ainda eu fico salvo de bactérias ou outros fungos que possam vir com a umidade. Ótimo? Essa foi a 4ª dica. E a 5ª dica eu vou dar um pause nesse vídeo, porque eu tenho que te mostrar lá em cima, que é uma dica de manutenção de como você, aí na sua casa, pode limpar os filtros do seu ar-condicionado, deixando ele muito mais potente em relação ao seu uso e com ele equilibradinho para você não ter problemas de manutenção futuras. Se liga só! Para você poder fazer a manutenção e a limpeza dos filtros, você mesmo, é bem fácil nos ar-condicionados da LG. Vou deixar a lente mais aberta por aqui, porque existem 2 presilhas no ar-condicionado da LG, isso em todos os modelos. Uma aqui do lado esquerdo, que você vai puxar nessa saliência, e outra aqui do lado direito. Quando você faz isso, você tem acesso aqui à unidade. Eu vou desligar o ar-condicionado aqui pelo botão para não ter problema nenhum de tomar algum choque elétrico ou algum risco que eu possa correr. Você está vendo que existem 2 filtros principais aqui no ar-condicionado da LG. Esses filtros, eles acumulam muita poeira. É muita coisa que vem por aqui que evita que ele vá para dentro dos componentes da unidade interna. Para retirar esses filtros é muito fácil. A gente vai empurrar eles para cima e vai puxar. E olha só, galera, eu já fiz uma limpeza há pouco tempo, mas olha só esses filtros aqui. Essa limpeza que eu fiz foi quando o ar foi instalado aqui pelos técnicos em uma troca de ambiente da minha casa. Só que acumula muita poeira. E como eu posso lavar esses filtros? Diretamente em água, sem você utilizar nenhum tipo de sabão ou detergente, apenas água corrente e líquida. Você pode usar uma escova de dentes ou ainda uma escova normal para que você possa tirar essas sujeiras que ficam acumuladas, como essa daqui que eu estou mostrando no detalhe. Então você vai tirar os 2 filtros e vai fazer esse procedimento. Olha só como ele já está sujo. Olha aqui, ó. A gente tem muita poeira, muito pó, muita sujeira acumulada. Depois é só devolver eles aqui como a gente tirou, empurrando eles aqui e fixando as presilhas aqui embaixo. Bem simples, bem rápido e bem prático. Essa última dica de limpeza dos filtros que eu mostrei, eu recomendo de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses você realizar.
Fazendo isso, você vai evitar manutenções futuras. Tem muita gente que esquece desses filtros e acaba não mexendo com eles, não lavando, não tirando aquelas impurezas como pó, poeira e outros tipos de sujeiras. Beleza? Essas foram as 5 dicas, portanto, para você economizar energia, saber mais sobre os recursos do seu ar-condicionado LG e para você mesmo fazer a manutenção e evitar problemas futuros. Lembrando que eu fiz um vídeo sobre um guia completo dos ar-condicionados da LG da linha Dual Inverter Voice. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você poder conferir e também eu te convido aqui na descrição e nas redes sociais que apareceram por aqui, nos seguir nesses arrobas, que é muito importante. Espero também o seu like nesse vídeo, a inscrição no canal e também o clique no sininho para ativar as notificações e não perder os próximos conteúdos do Aprendemos Juntos. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!